Bom dia, aluninhos! Tudo bem com vocês? Hoje daremos início aí à nossa série de ecologia. Essa é a parte da biologia que eu particularmente gosto muito, tá? Isso aqui era pra ser da playlist de biologia mesmo, mas acabou que eu decidi colocar numa playlist separada de ecologia, né? Então hoje iremos começar aí com a sua introdução, né? Falar aí um pouco dos conceitos fundamentais, beleza? Então, vamos começar. Introduzindo a ecologia aí, o termo ecologia foi utilizado, peraí, pela primeira vez pelo zoólogo alemão Ernst Haeckel. Ele significa que ecologia significa que é o estudo dos seres vivos entre si e os demais componentes do ambiente em que vivem, e as suas relações também entre si e entre o ambiente, tá? Esse cara aqui você já deve ter ouvido falar, porque ele foi o mesmo cara que também sugeriu o conceito biológico de espécie, que é o que a gente usa até hoje, inclusive, tá? Mas vai ter aula disso mais pra frente, tá? A ecologia nos fornece conhecimento sobre a estrutura e funcionamento dos ecossistemas, que a gente ainda vai ver aí, tá bom? E é base para tomar medidas efetivas a fim de minimizar ou reverter os impactos ambientais causados por atividade antrópica. Por esse motivo, gente, a ecologia é uma das ciências, assim, que estão ganhando mais atenção ultimamente. Tanto que a ecologia cai bastante. Os tópicos da ecologia caem bastante no Enem, né? Tanto que eu vou fazer um vídeo ainda de respondendo perguntas de ecologia, de vestibular, e eu consegui achar um monte boa. Então aquele vídeo vai ser longo também. Tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais no final. Então, beleza. Agora sim, começando sobre os conceitos fundamentais. Eu vou falar, gente, depois da organização de átomo organismo, que começa, né? Átomo, daí tem molécula, daí tem os outros aí, daí tem órgão, sistema, organismo. A partir do organismo, nós temos uma população, na verdade, mas esse aqui eu vou falar antes. Espécie, grupo de seres vivos com as mesmas características biológicas. Quando eu digo biológicas, é que eles estão isoladamente, isolados reprodutivamente. A gente vai ter uma aula sobre isso, inclusive. E que tem as mesmas características genéticas, tá? Esses seres vivos aí. E um espécime é um indivíduo. É simplesmente um indivíduo. Tipo, esse aqui é um espécime de pinguim. É isso aí. Então vamos lá. Depois do organismo, temos uma população de organismos, né? Conjunto de organismos da mesma espécie que vivem em uma mesma área geográfica, ao mesmo tempo e mantêm relações entre si. Beleza? Aqui eu deixei um exemplo de uma população de pinguins-rei. Bem legal. Depois da população, temos uma comunidade, que são diferentes populações de determinada região geográfica que interagem entre si e formam um nível de organização mais complexo. Também pode ser chamado de biocenose ou biota. Biota, tá? Esse termo aqui geralmente usam mesmo, tá? Recifes de corais abrangem uma grande comunidade, porque nós temos espécies de corais, espécies de peixes, diferentes espécies de corais e peixes, né? E vários outros organismos, como moluscos e outros carinhas aí, tá bom? Fatores abióticos. Agora realmente não é dos níveis de organização, tá? Agora é um pouco diferente. São as condições de elementos físico-químicos do ambiente, do ecossistema, né? Como a água, temperatura, pressão, salinidade, pH e luminosidade. São todos esses fatores aí que não interferem a vida, né? A significa ausência e bio significa vida. Então, abióticos, fatores que não envolvem vida. O conjunto de fatores abióticos se chama biótopo. Esse termo aqui também vocês vão ver. Tá? Não confundam biota com biótopo, tá? Biota é comunidade, biótopo é fator abiótico. Beleza? Ecossistema é um conceito mais importante da ecologia. O ecossistema é a interação entre fatores bióticos, comunidade biológica, né, os seres vivos de lá, e os fatores abióticos, o biótopo de certo local. Tá certo? Então, aqui, esses quatro aqui são ecossistemas, porque nós temos os fatores abióticos, que aqui nesse caso seria a luminosidade, a temperatura, a água, né, e tudo mais. E os fatores bióticos, comunidade biológica, que são esses animais, as árvores, as plantas e todos os outros, beleza? Outra definição importante que eu coloquei de última hora, ecótono. A área de transição entre dois ecossistemas ou biomas distintos, diferentes, né?
Aqui eu deixei um exemplo em que o ecótono está aqui no meio de uma vegetação de restinga e um manguezal. Ele está separando os dois, tá bom? São essas áreas aí de transição, beleza? Outros conceitos fundamentais. Habitat. É um ambiente em que certas espécies ou comunidades vivem, caracterizado pelas suas propriedades físicas e bióticas. Quando a gente fala de uma propriedade biótica, é o tipo de vida que tem lá, tá bom? Então, o habitat é o abrigo, né? É o lar deles, é onde que eles vivem, né? Em que tipo de ambiente que uma certa espécie vive, certo? Conceito bem simples. Nicho ecológico, esse aqui, eu acho que esse aqui são um dos dois conceitos mais importantes dentro da ecologia. É o conjunto de condições necessárias à vida de uma espécie. Conjunto de relações que mantém com outras espécies e o meio físico. Então, gente, o nicho ecológico é praticamente tudo na espécie, tá? É a sua forma de vida, o que ela faz, né? Qual o seu papel ecológico, né? Qual que é o seu papel naquele ecossistema. É basicamente tudo que tem a ver na vida, tudo que tem na vida daquele bichinho, tá? Isso inclui dieta, predadores, parasitas, época do ano, época e ano, tá, escrevi errado aqui. Época e ano de reprodução, estratégia de sobrevivência e habitat são informações do nicho, né? São algumas informações que a gente pode achar. Aqui tem o nicho de um veado, algumas coisas aqui. Outros veados, predadores, parasitas, alimento e água, temperatura, umidade, lugar de produção, tudo que eu falei. E aqui tem um exemplo bem legal de nicho de um caranguejo, ó. O que ele faz, como é a vida dele, o que tem em volta dele, né? Aqui, ó, comida de gaviota, né? Presa, não gosta do frio, ajuda os corais, né? Tem uma relação harmoniosa com eles. Sai durante a noite, come peixe, aí, ó, o que ele preda, põe ovos e vive no oceano aqui. Um exemplo de habitat dele, vive no oceano. Beleza? Agora a gente vai sair um pouquinho de conceitos fundamentais e entrar mais uns conceitos, assim, mais maiores da ecologia, tá? Começando aí com a biosfera, que é o nível mais amplo estudado pela ecologia, gente. É... A biosfera, gente, ela engloba todos os ecossistemas do planeta. Então, como a esfera lembra muito esfera, a Terra ela é mais ou menos uma esfera, porque é um geoide, né? Então, a biosfera seria um lugar muito grande onde tem uma concentração de vida, conjunto de regiões do planeta em condições de sustentar a vida de modo permanente. A Terra é uma biosfera, certo? E a biosfera se divide em três partes, tá bom? A hidrosfera, que é a parte do planeta composta por água, hidro significa água. Litosfera, parte do planeta formada pelas rochas e pelos solos. Lito significa pedra. E a atmosfera, parte do planeta formada pelo ar. Então essas três aqui, ó, formam a biosfera. Beleza? Eu falei muito, então deixa eu tomar água. Aproveita e toma a sua também, tá? Bora lá. Biociclos, tá? Antes de falar dos biociclos, a gente fala um pouquinho dos biomas, né? Que a ecologia não explora tantos biomas, tá? É mais a biogeografia. Mas eu vou falar mesmo assim porque sim. Os biomas, gente, são ecossistemas caracterizados pelo solo, clima, relevo e formação vegetal predominante. Tá? Então não confundam, bioma não é ecossistema, tá? Ecossistema é uma coisa mais simples, uma coisa mais integrada. O bioma já é uma forma mais maior, assim, sabe? Que é ecossistemas caracterizados, né? São ecossistemas que têm essas características muito parecidas, certo? Pelo solo, clima, relevo e formação vegetal predominante. Exemplos: tundra, floresta temperada e tropical e os campos desertos. Aqui nós temos alguns dos biomas do mundo, certo? Pro crédito aí do Brasil Escola, tá bom? Então agora sim, biociclos, tá? A biosfera, gente, ela é dividida em três biociclos. Além de ser dividida nesses carinhos aqui, ela é dividida também em três biociclos, certo? O epinociclo, que engloba todos os ecossistemas terrestres e tem uma grande diversidade de espécies e biomas, beleza? Aqui nós temos alguns biomas do epinociclo, porque é a parte terrestre, né? Aqui, ó, alguns biomas, né? Tundra, taiga, floresta temperada e deserto. Você vê que pode variar bastante, né? E isso depende, né, claro, da onde está localizado no planeta, né, e de vários outros fatores abióticos que englobam aí uma área muito, muito ampla, tá bom?
Liminociclo engloba todos os ecossistemas de água doce, tá? Água doce. Que significa que a água tem uma concentração de sal menor que 0,1%, tá bom? Não precisa decorar isso, tá? Porque é valor, não precisa, não se preocupa. E algumas características. O clima e a velocidade da água têm grande influência sobre as características de cada ecossistema neste biociclo, tá bom? E o liminociclo, gente, pode ser dividido em duas subdivisões. Os liminociclos lênticos, que é água parada. Lembra que lêntico parece lento, né? E quando tá muito lento, tá quase parado. Então, lêntico, água parada. Eles têm maior biodiversidade e maior variedade de produtores, já que as águas estão paradas, né? Isso ajuda para ter as cadeias alimentares, né? Toda uma relação com os seres vivos mais fáceis, né? E exemplo aí, lagos e lagoas. E também temos os lóticos, que é o da água em movimento, beleza? Dependem de alimento proveniente das margens, então tem menos biodiversidade do que os lênticos, tá? Porque é um pouco mais difícil sobreviver aí. E ele é formado por rios, riachos e córregos, beleza? Último biociclo, o talassociclo, que engloba aí todos os ecossistemas marinhos de água salgada, tá bom? Concentração de sal acima de 3% na água, beleza? E isso engloba todas as regiões costeiras, manguezais e recifes de corais, né? O oceano, os mares, né? Todas aí as águas salgadas, beleza? Agora falando um pouquinho sobre esses ecossistemas, né? Sobre esse biociclo. Os oceanos são os maiores. é, Acho que eu não coloquei o resto aqui, mas são os maiores ecossistemas, a gente pode dizer, né? Assim, da Terra, correspondendo a 75% da sua superfície. E falando um pouco mais dos oceanos, né? Que inclusive vai ser o tema da ONC desse ano, que é daqui. Começa amanhã, na verdade, né? Vou postar esse vídeo hoje, então. Se você vai fazer a ONC, muito boa sorte, tá bom? Que vai cair bastante coisa de oceano, mas eu acho, tá bom? A evaporação da água dos oceanos fornece a maior parte das chuvas do globo, né? E os oceanos também são cheios de organismos fotossintetizantes, como bactérias e algas, que absorvem boa parte do CO2 atmosférico. E, em consequência disso, produzem a maior parte do O2 atmosférico. Muita gente só dá os créditos, gente, às árvores por fazer a fotossíntese, né? Porque a gente tem mais ou menos alguns, se eu não me engano, trilhões de árvores no mundo, tá? É, mas eu acho que a boa parte dos créditos também se vale a esses organismos fotossintetizantes dos oceanos, já que olha isso aqui é muito maior do que onde as árvores podem ficar. Então pode ser que eles estão, né, quantidade muito maior do que a das árvores também, beleza? Então, falando ainda do talassociclo, principalmente, né? Nós podemos dividir aí as zonas de acordo com a penetração de luz nos ecossistemas aquáticos, né? Em a zona eufótica e a zona afótica. Tem a zona disfótica também, que é meio que a transição entre esses dois, mas eu não vou comentar dela agora não, tá? Tem a zona eufótica, do grego eu e photos, que significam respectivamente verdadeiro e luz, que fica entre 0 e 200 metros de profundidade, onde há luz suficiente para fotossíntese, né? Esses organismos fotossintetizantes, como bactérias e algas que eu comentei. E depois disso, temos a zona afótica, do grego a e photos, que significam respectivamente ausência e luz. A zona fótica fica depois dos 200 metros de profundidade e recebe pouquíssima luz. Não há muitos organismos fotossintetizantes aí. Tá bom? Você vê a comparação das duas fotos, né? Pois é. E agora falando sobre organismos aquáticos, nesse aí do talassociclo e também boa parte do liminociclo. Eles podem ser classificados de acordo com o local onde vivem e o grau de locomoção, em três grupos. O plâncton, que pode ser dividido em duas subdivisões, né? Aqui tem esses dois aqui, daqui a pouco a gente fala. Do grego plâncton, que significa errante. E o plâncton, gente, é constituído de comunidades de seres vivos flutuantes que vivem na superfície da água. Ou seja, eles se deslocam passivamente pelas ondas e correntes. E também eles são a base aí de muitas cadeias alimentares, tá bom? Que tem algumas fotos desses organismos e a foto do plâncton do Bob Esponja, tá? Que eu não podia deixar passar. Enfim, dessas duas divisões do plâncton, temos o fitoplâncton,
do grego Python, que é estranhamente o nome de um negócio de informática, que significa planta. Eles são constituídos de organismos autótrofos e é a base das cadeias alimentares, aí como eu já disse, formada aí por bactérias e algas. Beleza? E depois do zooplâncton na cadeia alimentar, temos o zooplâncton, do grego zoon, que significa animal. Tanto que quando a gente usa zoo, a gente quer se referir a alguma coisa que tem a ver com animal, tá? Zoologia, zoológico, essas coisas assim. Que são constituídos de organismos heterótrofos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento, eles têm que caçar o próprio alimento, tá bom? São constituídos aí de protozoários, quinidários, microcrustáceos e larvas. Beleza. E esses carinhas que comem o fitoplâncton aí nas cadeias alimentares. Da hora. Os outros dois tipos de organismos aquáticos temos o nécton, do grego nectos, que significa aquele que nada. Ou seja, organismos que possuem deslocamento ativo na água. São todos os animais que podem nadar livremente na água, tá? Peixes, tartarugas marinhas, golfinhos, náutilos e sépias. Se você não sabe o que é um náutilo, eu fiz uma aulinha inteira sobre os náutilos e vou deixar aqui na descrição caso você queira assistir. Tamo junto. E temos também o benthos, do grego benthos, que significa fundo do mar. Ou seja, são organismos que vivem no fundo do mar. Eles podem ser sésseis, fixos, como as esponjas do mar, algas e pólipos. Pólipos são quinidários, tá? E esponjas do mar são poríferos. E algas são protistas. Eles podem ser errantes, né? Ou seja, que eles se deslocam, como crustáceos, caranguejos e lagostas. Gente, aqui ó, eles se deslocam, mas não na água, na superfície do mar, no fundo do mar, tá? Se fosse nadando na água mesmo, ele seria um nécton, mas ele é um bentos, tá bom? Equinodermos, anfibios do mar, pepino do mar, ouriços do mar, e moluscos, como caramujos e polvos, e náutilos, e sépias, beleza? Agora falando aí de biodiversidade, né? A gente não pode falar de ecologia sem falar de biodiversidade. A biodiversidade, gente, é a diversidade biológica de determinada região ou um grupo de seres vivos, certo? Ela está em todos os ambientes e as suas três subdivisões caminham juntas. A gente vai ver as três, tá bom? Primeira delas, diversidade genética, corresponde à variação genética de uma ou mais populações, tá bom? É graças a ela que o planeta possui uma grande biodiversidade, e a extinção de uma população diminui a diversidade genética, pois que nem aqui que eu coloquei na diversidade de espécies, era para ter posto aqui, a extinção de espécies diminui a variabilidade de espécies, pois cada espécie possui um gene único, né? Aquela espécie, gente, um gene, né, uma sequência de DNA totalmente diferente das outras, né, apesar de parecidas, né, como espécies do mesmo gênero, né. Ou seja, todas elas são únicas, beleza? E a segunda aí, diversidade de espécies, que corresponde à variedade de espécies em determinada região ou em toda a biosfera, tá bom? É maior em ambientes preservados e menor em ambientes com perturbações naturais ou antrópicas. Ou seja, se a gente interfere no ambiente, a gente pode acabar afastando algumas espécies, e se essas espécies afastam, diminui a variabilidade, cadeia alimentar zoa, menos espécie, né? Muito provavelmente. E daí tem menos espécie ainda, né? Então é como se fosse o efeito dominó. Como eu já falei, extinção de espécies diminui a variabilidade de espécies, cada uma possui um gene único. Beleza? Tanto que aqui, ó, muitas espécies existem, como vocês podem ver aqui. Um monte de plantas, quinidários, algas, equinodermos e tudo mais, tá? O último tipo de biodiversidade é a diversidade de ecossistemas. Percebam que a gente foi caminhando, né? Primeiro genética, daí depois espécie, e depois ecossistema, né? Vai ficando uma coisa maior assim, tá? Que corresponde à variedade de ecossistemas diferentes em determinada região ou em toda a biosfera. Como, por exemplo, a floresta amazônica possui alguns ecossistemas, como a mata de terra firme, a mata dos igapós e os seus rios, certo? Pois todos esses sistemas aí têm seres vivos se relacionando entre si e ao ambiente físico em que vivem. Beleza? Então aqui tem várias fotos bonitinhas, legais sobre biodiversidade de ecossistemas. Da hora. Agora, antes de acabar aí, alguns outros conceitos importantes que vocês precisam saber é os hotspots, né? Tem vários significados, tá, para esse termo de hotspots, mas na ecologia
São áreas geográficas relativamente pequenas, mas com alta concentração de espécies endêmicas ameaçadas de extinção. Quando a gente fala de endêmica, a gente quer dizer que é uma espécie que só tem ali, praticamente. Não tem em outro lugar. É endêmica, é típico dali, tá bom? É, de um termo, uma definição mais técnica, a gente precisa de 1.500 espécies diferentes de plantas e ter perdido 70% ou mais da sua formação vegetal. Aqui tem um mapa bem legal que se vocês conseguirem pelo menos ver aonde que está cada coisa, em uma questão de vestibular aí vai ajudar muito, tá bom? Aqui, hotspot na América Latina, ó, tem tudo aqui nessa região costeira do Oceano Pacífico e mais aqui pela parte do sudoeste, né? Essa uma das metades do Brasil e tem esses outros lugares aqui, ó, o Sudeste Asiático e tudo mais, beleza? Coisas importantes de ecologia. A destruição de um ecossistema pode impactar ecossistemas vizinhos. Exemplo: queimadas em matas ciliares, que além de destruir a sua vegetação, podem causar o assoreamento de um rio protegido por elas. Como assim protegido por elas? Gente, uma mata ciliar é uma vegetação que fica nas margens de ambientes aquáticos, segurando a terra ou areia para não cair no ambiente aquático. Pois os organismos vegetais têm essa capacidade, né? As suas raízes, elas seguram bem a terra de onde elas estão. Ou seja, são essas aqui, ó, tá vendo? São essas aqui. Elas seguram essa areia para a areia não cair aqui e não acontecer isso aqui, ó, que é justamente o vassouriamento. Acúmulo de sedimentos em ambientes aquáticos. Quando a gente fala de sedimentos, gente, pode ser terra, detritos, areia, argila e tudo mais, tá bom? Lama também. Beleza? Para não ficar esse negócio feio aqui e destruir o ecossistema daqui. E percebam que não tem muita mata ciliar aqui nem aqui, né? Pode ser muito, pode ser muito bem por causa disso, tá bom? E foi isso, gente. A aula, acho que ficou um pouco longa, né? Não sei depois eu ver o tempo do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Eu amo ecologia. Vai ter mais vídeos de ecologia mais pra frente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? É importante. Depois dessa aulinha, eu vou deixar o link da descrição, se já tiver postado, uma aulinha resolvendo vários exercícios sobre esse conteúdo, sobre tudo que a gente viu hoje, tá bom? Tem mais ou menos resolvendo umas 10 questões aí de vestibular, tá? Então, se vocês estão estudando para esse conteúdo, vê esse vídeo também, que eu acho que vai ajudar bastante, tá bom? E é isso. Falou e foi. Até mais.